seguir o romantismo aí em relação ao nosso convidado. Vamos lá. Sempre que te pergunto é quando, como e donde, tu sempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vamos a medir. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, 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 quizás. Que espetáculo! Meu Deus, que vontade de chamar aquele Cuba na mesa 14. Dançar na Sociedade Recreativa Lontrense de rosto colado. De rosto colado. Isso de saudosa memória que não existe mais, né, Vilão? Sim, não. Bom, a vida evolui, ela muda. Nós não podemos nos apegar só no passado. Talvez para os jovens de hoje a vida atual seja boa. Nós somos felizes porque vivemos uma época bastante romântica, mas também já tinha lá suas pequenas coisinhas. Eu lembro que quando eu comecei a dançar na Sociedade Recreativa Lontrense, eu sempre tinha que ir acompanhado da minha irmã. Então, quando começava o baile, nós abrimos a primeira dança, sempre eu e ela. Dançávamos e depois cada um para si. Ela ia dançar com quem quisesse e eu ia dançar com quem queria. Mas certo dia apareceu uma mocinha, uma jovem, desconhecida na sociedade. Eu, muito ousadamente, já depois de ter bebido uns 2 ou 3 cubas, então eu já estava mais ousado do que de normal, fui dançar com a moça. E logo em seguida alguém chegou para mim e disse: você não pode dançar com ela, não pode namorar com ela. Eu disse: mas por quê? Qual é o problema? É que ela é brasileira. Isso tinha como que é um alemão? Isso tinha. Claro. Os descendentes de alemães queriam que ficasse com descendentes. Por isso é que eu admiro a raça, os portugueses, que para onde os portugueses vão, eles logo se misturam. Graças a ele nós temos a famosa mulata no Brasil. Então, aí eles foram para a China também, para Macau, eles também misturaram lá, não prosperou muito, mas em qualquer lugar do mundo onde existe o português, a miscigenação. Mistura, né? Exatamente. Nós não temos essa discórdia, esse ranço da religião, como nós temos na Palestina, Israel, aquele vive lá brigando. Não é só político, também é religioso. Eu acho que isso é horrível. Isso, graças a Deus, aqui, apesar de já existir muitas seitas, em 1945, 54, aliás, com a queda do Getúlio Vargas, parece que era o presidente Roosevelt, ele mandou fazer uma pesquisa no Brasil, porque se falava em revolução e vamos mudar o sistema. Getúlio tinha suicidado o grande pai dos pobres e não sei o quê. Do trabalhador, Então, vamos pesquisar o que pode trazer discórdia no Brasil. E lá naquela época já se dizia que o maior problema que pode acontecer no Brasil é o problema religioso. Então nós vemos centros de macumba serem evangélicos chutando santas, essas coisas todas. Eu acho que isso é um absurdo. Não, enfim, isso é um absurdo. Então, para que se apegar? Insanidade mental. Uma insanidade mental. E essa discriminação que eu vivi um pouco disso como garoto e tal, mas isso eu ainda vejo com muita tristeza que acontece principalmente nos estados do Sul. A campanha, vamos separar o Sul. Pois esse
separar o Sul? Como é que você vê isso? Eu vejo O isso Sul é meu país, como é que você vê isso? eu vejo isso com uma hipocrisia muito grande, porque talvez o grande erro que a nossa colonização aqui tenha vivido é que os imigrantes que vieram para cá para realmente fazer um país tivessem sido colocados aqui no Sul. Principalmente os gaúchos, lá para as serras gaúchas, os italianos que foram para lá, que só tinha pedra, e os que vieram jogados para cá. Meu avô veio com 6 anos para cá. Ele contava que para almoçar tinha que ficar alguém em volta da casa com uma arma para espantar os... Ele não dizia índios, ele dizia bugres. E o que é certo, porque a palavra índio Cabral errou e achou que estava na Índia, e então denominou os habitantes de índios. Isso é mentira. A palavra índio é usada nos Estados Unidos também, em toda a América Latina é usada índio. Então, não tem nada a ver com a Índia, o índio daqui. O meu avô sempre dizia bugre, respeitava isso. Mas tivemos aqui caçadores de índios, caçadores de bugres. Se alguém quiser... E separar o Brasil, não sei, eu não vejo, eu não tenho uma leitura ainda muito clara disso, mas esse Norte e Nordeste... Olha, para quem conhece um pouquinho, para quem já esteve, principalmente no Amazonas, no Pará, ou mesmo na Bahia, ou em Pernambuco, e vê aqueles estados, eu estive agora recentemente em Fortaleza, são estados riquíssimos. O problema a diferença que existe é cultural. Aquilo lá ainda tem um pouco do ranço das capitanias hereditárias. E aí nós vemos na política. Na política nós podemos ter de governo nós podemos ter três sistemas de governo. O imperial, o rei manda, a ditadura ou a democracia. Dentre esses três, o que melhor se apresenta é a democracia. Por quê? Porque ela permite a alternância de poder. Mas nós temos políticos que estão há 50 anos no poder. E não largam a teta, né? Mas não tem nenhum rei com 50 anos no poder. Temos simbolicamente lá a rainha da Inglaterra. Tem mais de 50 anos, sim. Neri... Que virou profissão, né? Virou profissão. Não, Neri, os nossos políticos, principalmente os atuais, são os políticos mais inteligentes que existem no mundo. Sabe por quê? Porque eles são reeleitos. Eles são reeleitos. O povo consegue deixá-los lá. Então eles são reeleitos. São inteligentíssimos. Aí vamos voltar para aquele plano que eu já falei antes. Esse plano não está dando certo, o anterior não deu certo, nós mudamos para esse também não está dando certo. Vamos então para o plano C. Temos o A, B, C. E assim, até acabar o alfabeto. O alfabeto todo, né, Vila? Ô, Vila, vamos contar um pouquinho aquela história lá que você chegou na Alemanha, a gente começou lá no primeiro bloco, enfim. A conversa é tua boa, que o Vila tem muito conhecimento e viajou tudo, viaja o mundo, tá bom. Bem rapidinho, a Alemanha você foi, queria te mandar de volta, você ficou lá uns 2, 3, 4, 5 anos, como é que foi? Eu fiquei lá 2 anos e 8 meses aproximadamente, passei 3 invernos lá. Trabalhando? Eu trabalhei, sim. Eu fui trabalhar na indústria pesqueira. Eu tinha a ideia que... Eu trabalhei na firma de um parente meu, no Rio de Janeiro, e nós importávamos muito bacalhau. E o bacalhau ainda hoje é muito consumido. E que bacalhau, vamos deixar bem claro, não é peixe, né? É uma espécie de peixe, né? Existem, eu acho que parece que são 27 espécies de peixes. Mas, na minha concepção, naquela época, eu dizia, se o povo brasileiro gosta do bacalhau, os filhos deles, que não vão conhecer bacalhau e gostam de um peixe semelhante, vamos fazer com a indústria pesqueira aqui no Brasil. Vamos aproveitar um peixe brasileiro para fazer o bacalhau. Existe aí o mulato velho, mas não se iguala. O problema todo é que o bacalhau ele é seco no frio, ele é desidratado no frio. Salgado e desidratado no frio. Ele servia o quê? Como comida para os pescadores? Eles eram principalmente para os viajantes naquela época. E Portugal, é por isso que Portugal é muito famoso com o seu bacalhau Imperial Porto, porque Portugal centralizou a comercialização do bacalhau no mundo todo. Sendo que o maior produtor é a Noruega. Não é Portugal. Tá, e você na Alemanha trabalhou em indústria pesqueira? Isso, eu trabalhei em indústria pesqueira, eu fazia conservas de arenques, e não só conservas, fazíamos salada, fazíamos arenques defumados, fazíamos aproximadamente 40 toneladas de manipulação de peixe por dia.
que já era uma coisa muito Aí grande. você ficou lá esses quase 3 anos e voltou para o Brasil? Não, Neri, eu sofri um pouco, eu passei fome. Passou fome? Passei fome, sim. Passei fome, mas por quê? Porque quando eu me senti ameaçado para ser devolvido, expulso, devolvido, eu fui na Varig, na época tinha Varig, e eu perguntei quanto custava uma passagem de volta para o Brasil. Aí me disseram que era em torno de $450. E eu lembro muito bem, eu tinha 460 e poucos dólares. Então eu disse, esse último dinheiro aqui eu vou comprar a passagem, eu vou voltar. Mas não vou voltar por conta do governo, vou voltar. Por minha vontade própria. Por minha livre e espontânea vontade. Então eu tomava um prato de sopa de ervilha num dia e tomava outro 2 dias depois. Ficava 2 dias sem alimento. Sim, sim, e passando frio. Porque senão não comprava passagem para voltar. Exatamente. É a disciplina. Esse dinheiro eu não mexo, eu não mexi mesmo. Depois eu trabalhei, a roupa que eu tinha, ele lembra muito bem, era a roupa da época, era aquela camisa, a camisa Volta ao Mundo. Volta ao mundo, volta ao mundo. E as Eu usei Volta ao Mundo. E a calça era tergal. Essa era a minha roupa de frio. Mas e o jeans não existia, né? Não, era o tergal. O jeans não existia. Eu cheguei a pegar 27 graus abaixo de zero em Hamburgo. O rio Elba, ele ficou congelado. As pessoas atravessavam o rio Elba. Esse ano passado... agora daí você veio para o Brasil. Vamos para nós, senão o tempo vai... Nós vamos ter muita fotografia das suas viagens aí ainda para mostrar. Tudo bem. Aí eu voltei para o Brasil e vim para... Nós tínhamos uma ideia, eu tinha um tio que já faleceu, ele morava em Curitiba, e a gente tinha uma ideia de iniciar uma pequena empresa de peixes, né, conservas, essas coisas que eu tinha aprendido, em Paranaguá. Ou não bem Paranaguá. Ali tem porto? Mas é uma cidadezinha, um vilarejo naquela época chamado Pontal do Sul, que fica em frente à Ilha do Mel. Ilha do Mel, famosa. Ilha do Mel é famosa. E não é mel de mel, não. Não. É mel de M-E-H. É uma mel. família que se chamava. Bom. Não é mel de abelha. Não tem nada a ver. Claro. E eu fiquei lá algum tempo, mas aí não prosperou essa ideia. Eu passei uma temporada no Recife, sempre com pouco dinheiro, mas consegui me virar. E depois eu voltei para o Rio de Janeiro, fiquei no Rio de Janeiro. Aí você retornou depois de ter ido do Exército para a Alemanha, né? Isso. Aí eu trabalhei numa indústria pesqueira em Florianópolis. Também? Em coqueiros. Mas você pirou muito, estimado. Essa empresa exportava camarão. Então a gente selecionava o camarão, embalava, congelava e mandávamos para os Estados Unidos. E como é que você está em 50 e poucos anos no Rio de Janeiro, então? É aquele negócio. Você já tem 90, não? Não, 70. Eu estou com 73 anos. Mas eu não sei porquê. Dizem que quem bebe a água do Rio de Janeiro volta. O Rio de Janeiro é muito mal falado, a violência, tudo. Eu ia perguntar, o Rio de Janeiro, com tantas... a gente vê na mídia, né? Tantas lambanças de falta de segurança e favela da Rocinha para lá, favela do Alemão para cá, mora gente todo dia, mora PM todo dia, polícia militar mata todo dia, a polícia em geral e não sei o quê, e o caso Marielle, aí o futebol lá que hoje, veja bem, fazia anos que a seleção brasileira não levava um carioca, agora nem carioca vai mais para a seleção brasileira, o carnaval maravilhoso, mas o Rio de Janeiro continua lindo, né, estimado? O que eu mais admiro no Rio de Janeiro, e eu acho que isso seja talvez um dos fatores mais importantes do comportamento do carioca, é a existência das praias. As praias, elas democratizam tudo. Apesar de vir aquele povo mais humilde, vindo do subúrbio e passarem a fazer suas farofadas na praia, mas elas convivem ali com desembargadores, com advogados, com grandes comerciantes. Na praia todo mundo é igual. Todo mundo usa seu calção ou a sua sunga e todo mundo é igual. Eu acho que esse é um ponto que faça com que eu goste muito do Rio de Janeiro. Que é mais ou menos o carnaval, todo mundo é igual. Mais ou menos. A não ser aqueles que paguem pela fantasia mais cara. Sim, e tal. Mas são tudo igual, tudo igual. O carnaval, ele mudou muito também. O carnaval teve muito decaído. Depois que saiu da Avenida Presidente Vargas, que foi para o Sambódromo, que eles tentaram profissionalizar e profissionalizar o carnaval, é uma das grandes indústrias do Brasil, o turismo. É o turismo. Então, ele tem blocos que trabalham o ano todo, aquilo é contínuo.
Mas ele está voltando às suas raízes. Os blocos de carnaval agora já parece que já são as escolas, né? As escolas são os profissionais. Eu até trouxe aqui, estimado. Olha só. Não, estimado. Esse ano, olha aqui, eu não estive lá, mas olha aqui, ó. Ó, a campeã do carnaval. Sim. Beija-Flor. Sim. É eu minha. Desfilei, Um amigo meu foi pra lá e me trouxe. Eu desfilei. Oswaldo Guermer, tá aqui, ó. Mandei comprar, me traga uma da campeã. Já que o Flamengo não ia ser campeão, se me traga uma do carnaval. Essa aqui é da Beija-Flor. Só pra, ó, aí tem uma aqui que é da... Essa aqui é qual? Portela. A da Portela. Olha só que camisa bonita. Portela. A Portela. Famosa escola de samba, Famosa, 2018. sim, Tudo do sim, carnaval sim. agora, Portela, estimado. sim, Ó, sim. Só pra... Eu sou obrigado a mostrar isso aqui porque essa mangueira, eu não tinha como não falar em carnaval. E essa aqui é da... Mangueira, né? Mangueira. Mangueira. Da Mangueira. É uma escola, olha, para quem vai ao Rio de Janeiro tem que visitar a escola, o barracão da Mangueira. Fica num lugar meio perigoso e tal, mas olha, não tem problema nenhum. Eu fui assaltado a primeira vez em Nova York. E não foi no Rio. Não foi no Rio de Janeiro. Sofri um assalto no Rio de Janeiro, uma saidinha de banco, mas eu percebi que havia cumplicidade entre funcionários do banco, mas infelizmente eu não pude fazer nada. A segurança do Rio de Janeiro, estimado, como está? Olha, Neri, a política, ela tomou conta de tudo. O Rio de Janeiro está sob intervenção militar. Militar. Eu acho que isso... Mas diz que essa intervenção não trabalha à noite, né? É só durante o dia, né? Diz que à noite eles não estão na rua. Mas eu faço uma pergunta para você agora. Eu fui servir o Exército no Rio de Janeiro depois da Revolução. 64. Época difícil, o mais violento veio em 68, né, que está agora, vão fazer 50 anos isso. Mas eu te pergunto sinceramente, se você tivesse um filho que tivesse que servir o Exército no Rio de Janeiro, e ele entrasse numa favela, matasse alguém ou fosse executado, qual é a tua reação? O soldado não foi feito para fazer a segurança. Eles não foram preparados para isso. Não estão a polícia militar, sim. Exatamente. Né? Polícia Federal. Mas aí nós temos essa discórdia entre a polícia militar, a polícia civil, enfim. As vaidades. As vaidades. Então, está se sabendo já, porque essa intervenção não vai dar em nada, não vai dar certo em nada. Não diminuiu nada, né? Não, pelo contrário, aumentou. Aumentou? O roubo de cargas de caminhões aumentou terrivelmente. É uma coisa astronômica, eu acompanho e vi jornais. Sim, e para esse tipo de violência que é tão falada, mostrou-se recentemente aí uma moça em Suzano, ou sei lá onde, em São Paulo, uma policial que atirou. Isso não é um crime premeditado, um crime planejado, como foi feito da Marielle, é diferente. Aquela foi projetada. Exatamente. Né? Aí a gente faz a pergunta, eu faço muito essa pergunta, a Marielle foi executada a mando, sei lá de quem, e a polícia começa a investigar. Começa por onde? Da onde veio a bala? Foi fabricada pela CBC, Companhia Brasileira de Cartuchos. Ela recebeu o lote tal. Esse lote foi roubado do Exército. Já desse mesmo lote mataram gente lá não sei aonde. Eu me pergunto, será que não seria mais fácil seguir o carro com os atiradores do que saber de onde veio a bala? Tem câmera em tudo quanto é lugar, né? Não. E a mídia divulga, dá ênfase a isso. E deu muito e continua dando ênfase. Sim, mas daqui a pouco vai acontecer alguma coisa um pouco mais violento, aí vão esquecer esse fato. Assim as coisas evoluem. E esse exército no Rio de Janeiro, a força do exército brasileiro no Rio de Janeiro, não deixa de ter sido uma jogada política também. É uma jogada política. E para mostrar que existe o soldado na rua. E não é o policial militar. O Neri, foi solicitado pelos interventores aproximadamente 3 bilhões e não sei quantos milhões para dar uma arrumada no Rio de Janeiro. Talvez com a metade desse dinheiro aplicado na coletividade, no na povo, própria polícia, ou na própria polícia, ou na assistência social, faria muito mais efeito do que o soldado na rua.
Porque o Rio de Janeiro, você me dizia, Neri, é a 17ª cidade do Brasil em falta de segurança. Não é a primeira, segunda, quarta, quinta. Não. E no Brasil, e no mundo todo, o Brasil está situado, se eu não me engano, em 27º lugar. Não é o lugar mais perigoso no mundo. O fator mídia, o fator Globo, vamos dizer assim, que é o que Exatamente. todo mundo no Brasil gosta de ver, faz essa divulgação que consegue botar como campeão da insegurança pública no Brasil o Rio de Janeiro. Olha, apesar do Rio de Janeiro ser a denominada cidade maravilhosa, e parece-me que existe sempre interesses que querem prejudicar o Rio de Janeiro. Quando chega na época do verão, antes do verão, as praias estão poluídas. Quando chega na época do carnaval, é porque a violência está imperando. A Copa do Mundo, enfim, qualquer grande evento, eles aproveitam para empurrar para baixo. Eu não sei por quê. Será que não é esses desgovernos que quebraram o estado do Rio de Janeiro, vamos dizer assim? Os desgovernos, porque eu nunca vi, se rouba nesse Brasil inteiro, mas o Rio de Janeiro, oh, Deus o livre, né? Eu acho que isso já é cultural. Político tem que ser ladrão. Eu acho que é cultural. Bem pau de galinheiro, como nós falávamos antigamente. Bem sujo. Então eu vejo o seguinte, o governador de lá, Sérgio Cabral, ele não foi preso. Ele não foi o primeiro Cabral, não. Ele está sendo um dos últimos aí, o Cabral. Mas o Cabral, quando veio para cá, já Pero Vaz de Caminha já escreveu para o rei detalhando o descobrimento do Brasil, mas ele lá no fim ele botou lá uma frasezinha: eu queria que empregasse o meu sobrinho. Já tinha o esquema. Então, já tinha. Não é o primeiro Cabral. O nepotismo já existia naquela época, é verdade. Então agora a gente brigar por causa disso, eu acho que não. Acho que a gente tem que pensar da educação. A educação é fundamental. Sem educação não se faz nada. Eu aprendi em casa, meu pai e minha mãe diziam, isso não se deve fazer. Eu não questionei, eu não fazia. E leva... Mas hoje já isso vem pouco de casa. A gente tem que ter um jeito, e tem que ter um jeitinho. Vamos arrumar um jeito. Estimado, muito obrigado. Baby, contigo. Alô, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, realê. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Alô, flamenguistas e também fluminenses, né? O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, realê. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço.